Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidatos de todo o país, aqui estou eu mais uma vez, professor Brian, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, levando o meu trabalho e a prova concursos até você, legal? Que alegria, que satisfação ter sua companhia, vamos lá, nossa segunda aula de 5 PM da Bahia, vamos lá, Corpo de Bombeiro Militar da Bahia, PM da Bahia, oficiais, vamos com tudo, com mais questões da banca da Consultec, legal? Na primeira aula demos um cenário geral para você, mostrei muitas situações ainda envolvendo contextos básicos, é verdade, mas lembre-se, nós temos que ir do básico para o avançado. Não podemos chegar lá no alto nível, porque caso contrário a gente se esquece de muitos detalhes básicos que fazem a galera perder questões em prova, tá certo? E nessa segunda aula vamos com mais questões da Consultec, banca organizadora aí desse concurso da PM da Bahia, tá certo? Reforçando aquele pedido, posso reforçar aqui rapidinho? Cada questão tenta resolver, veja o que você acha e depois preste atenção no meu comentário, legal? Vamos com tudo então, mais uma aula começando com você, venha comigo, vamos lá então, ó. Primeira questão, diz assim, em um determinado concurso, os candidatos foram distribuídos em sala, com 40 candidatos em cada, segundo a ordem crescente dos números de inscrição, conforme indicado na tabela. Aí ele diz o seguinte, nessas condições, pode-se afirmar que um candidato cujo número de inscrição coincide com a média aritmética dos números de inscrição obtidos através de todas as permutações de 279, ficou na sala de número 20, 19, 18, 17 ou 16. Lembra que eu falei na primeira aula? Não cai todo o edital. Não tem como fazer questões com todo o edital. Mas dá para misturar muitos pontos numa mesma questão. É esse caso. Veja, você tem uma organização aqui de calcular a média, calcular as permutações e ainda ordenar os alunos em sala. Vamos começar então com as permutações. Sabe o que é permuta ou não? Permuta é a troca. Será que com os números 279, se eu permutar os números 279, quantos números dá para obter? Vamos ver? Rapidinho, ó. As permutações de 2, 7 e 9 são as permutações simples de 3 elementos. Por que uma permutação é dita simples? Isso é lá na análise combinatória. Não estudou nada de combinatória? Então dá uma olhadinha, hein? Análise combinatória, certeza que cai. Quando se fala em permutações, é basicamente as trocas. Existem as permutações simples, que são aquelas de objetos distintos, como esse. O 2 é distinto do 7, que é distinto do 9. E tem também as permutações com repetição. As permutações com repetição é quando tem objetos iguais, a gente vai ver mais para frente questões de permutação com repetição. Legal. Quando uma permutação é simples, rapidamente aqui, ó, a permutação de n elementos diferentes é dada por n fatorial. Então, a permutação de 3 elementos diferentes é dada por 3 fatorial. Brian, mas eu não sei o que é o fatorial de um número, eu te explico. O fatorial de um número é uma multiplicação decrescente do número até 1, ou uma multiplicação crescente de 1 até o número. Quer ver? 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, tem 6 elementos. O que significa esses 6? Significa que com os dígitos 2, 7 e 9, eu consigo fazer 6 números diferentes. Olha lá, eu faço o 279, ou faço o 297. Eu consigo fazer o 729 e também o 792. Consigo também fazer o 927 e o 972. Perfeito? Isso é permutar, trocar, fazer todas as possibilidades. Maravilha, ó. Vem um trabalhinho sujo agora, porque ele disse calculando a média. O que é a média? A média é a relação entre a soma e a contagem. Então, a questão vai necessitar da gente somar toda essa rapaziada. Ou seja, temos que somar o 279 com o 297, temos que somar também com o 729, com o 792, com o 927 e também com o 972. Legal? Fazendo essa soma, eu vou encontrar 3.996. Lembrando que a média é a soma dividido pela quantidade de termos que tem. Quantos termos tem? Tem 6, então vamos dividir por 6. Olha lá, o nosso candidato, então, ele tem a posição 666. Legal. O
Quem tem a posição 666 fica em qual sala? Vamos ver? Para fazer essa configuração da sala, lembre que tem 40 candidatos em cada sala. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar o 666 e dividir por 40. Legal? Uma vez o 40 é 40, para 66 sobra 26, baixou 6. Legal? Muito bem. Aí você tem aqui, ó, 6 vezes 4 dá 24, 24, então dá 240, 266 menos 240 sobra 26. Ou seja, repare que eu tenho 16 salas completas. 16 salas completas, 16 salas de 40 alunos, representam para nós 640 alunos. Como o nosso colega tem a credencial de número 666, ele não vai ficar na sala 16, ele vai ficar na sala 17. 17 é a sala onde o nosso amigo está. Note que em uma questão eu consegui fazer média, análise combinatória e ainda fazer uma separação em grupos de 40, mais uma divisão. Tudo isso numa única questão. Você percebeu já comigo, e tenho certeza que está claro para você, que as questões da Consultec são questões aplicadas. Nunca vai aparecer um detalhe, uma continha lá, faça a conta. Não é assim que cai. Legal? Maravilha, vamos para mais uma, ó. Essa aqui sobre teoria dos números, bem legal essa questão aqui, ó. Essa envolve um ponto importante lá do ensino fundamental. Ele diz assim, ó, os números naturais m e n, quando divididos por 11, deixam restos 2 e 5. Logo, qual é o resto da divisão de 5m mais 2n por 11? Muita atenção aqui, ó. Quando você divide por 11, qual é o maior resto possível? E aí, qual é o maior resto possível na divisão por 11? Não sei, Brian. 10. Vamos lembrar? Olha só. Você tem o dividendo, você tem o divisor, você tem o quociente e aqui você tem o resto. Legal? Então, dividendo. Aqui você tem o divisor. O resultado é o quociente. E aqui é o resto. Legal. Repare o seguinte, ó, que enquanto o resto for maior do que 11, dá para continuar a dividir por 11. Se o resto for menor do que 11, parou a conta, porque ela não é mais inteira, ela passa a ser decimal. Então, o que ele disse? Ó, quando eu pegar um m e dividir por 11, o resto vai ser 2. Já esse m, o n, quando dividido por 11, o quociente não falou, mas o resto vai ser 5. É difícil de pensar nesses números? Claro que não. O m é 13 e o n é 16. Mas tem outros? Claro que tem. Tem muitos outros números que quando divididos por 11 deixam o resto 2 e muitos outros que deixam o resto 5. Mas a gente tem um tempo, tem que fazer a questão no tempo. Por que eu vou pegar um número grande se eu posso pegar um número bem pequeno? Legal? Legal. Agora olha lá. 5m mais 2m. Vamos ver? É 5 vezes 13 mais 2 vezes o 16. 5 vezes 13 dá 65 mais 32. Quando você fizer 65 mais 32, são 97. Só que ele quer saber o resto da divisão por 11. Vamos lá então, ó. 97 dividido em 11. Como 8 vezes 11 dá 88, e é o mais perto que eu consigo chegar do 97. Então, 97 diminuindo 88 dá 9. 9 é o resto, resultado que aparece aqui na letra E. Legal? Note que os primeiros pontos do edital caem bastante também, não é só aquelas coisas mais difíceis. A galera às vezes se prepara para o pior de tudo e esquece daqueles pontos essenciais. Uma questão simples envolvendo resto da divisão. Show? Vamos para mais uma? Vamos lá. Olha só, essa é um clássico. Por favor, não perca questões envolvendo porcentagem. Olha lá. Um retângulo tem a sua área igual a 120 decímetros quadrados. O que é 120 decímetros quadrados? A área do retângulo, que é base vezes altura. Então, se você pegar a base e multiplicar pela altura, o resultado dá 120 decímetros quadrados.
Esse retângulo sofre uma redução de 20% em sua altura. A fim de que a área permaneça inalterada, a base sofre um acréscimo. Então, qual que foi a ideia dos caras? Vamos construir um retângulo maior, com a base maior e com a altura menor. É isso. A base é maior e a altura é menor. Então, você aumenta a base e reduz da altura. Legal? Assim, a área continuaria sendo o mesmo 120 decímetros quadrados. Uma dica que eu tenho que deixar para você aqui, ó, é justamente como trabalhar com essas questões percentuais. Rapidinho. Toda vez que você precisar fazer um aumento percentual, toda vez que você precisar trabalhar com um aumento em porcentagem, você pode fazer o seguinte, ó, multiplique o número em questão por 1 mais x sobre 100. Lembra da primeira aula? Quando a gente tem uma relação íntima entre decimal e porcentagem. Agora, se você precisar fazer uma queda ou uma redução em porcento, aí você vai multiplicar o número por 1 menos x sobre 100. Ou seja, 1 menos a porcentagem que você quer. Olha o que eu vou fazer agora para te mostrar exatamente isso. Ó, eu vou reduzir a altura em 20%. Se eu vou reduzir em 20%, é 1 menos 20 sobre 100 da altura. Mas toma cuidado, porque essas questões são excelentes para errar. Ele quer saber quanto que vai aumentar a base. Quanto é o acréscimo da base. Muitos alunos despreparados, ele fala assim, que questão ridícula. Se eu diminuir 20 da altura, basta aumentar 20 na base. Vai lá e marca a letra B e perdeu a questão. Porque não é essa a ideia. A base vai sofrer uma alteração. Então, veja as equações. Ó. Base vezes altura é 120. Um número multiplicando a base. Aí aqui, a divisão de 20 por 100 é a mesma de 2 por 10. Então, ficou 1 menos 0,2H. Mas peraí. 1 menos 0,2 dá 0,8. Ó. 0,8H dá 120. Lembra que eu falei que o decimal e a porcentagem têm uma relação íntima? Então, quando você reduz 20, é porque você manteve 80. Por isso que tem esse 0,8 aqui, ó. Lembra que a ordem dos fatores não altera o produto? Então eu posso mexer na multiplicação como eu quiser. Então eu vou fazer assim, ó, M vezes 0,8 vezes B vezes H dá 120. Como B vezes H é 120, tá vendo aqui, ó? B vezes H é 120. M vezes 0,8 vezes 120 é igual a 120. M vezes... Vamos calcular 0,8 vezes 120? Quando você multiplicar 0,8 por 120, dá 96. E o valor de M é 120 dividido em 96. 120 dividido em 96 dá 1,25. E aqui eu reforço pela terceira vez a relação íntima que existe entre decimal e porcentagem. Toda vez que você multiplica por um número maior do que 1, você está aumentando ele. Então, o que significa quando eu multiplicar um número por 1,25? Vamos entender juntos? É 1 mais 0,25. 1 é sinônimo de 100%. E o 0,25? Fantástico, é 25%. Então, para compensar uma queda de 20, você precisa aumentar 25%. Legal? Resposta correta aqui na letra C. Perfeito? Aproveito essa ocasião para dar mais um toque para você que é muito importante. Quando eu falar assim, ó, 2 aumentos sucessivos de 20, não caia nessa armadilha de dizer que é 40. Olha só, muito cuidado com isso, ó. Se fala assim, 2 aumentos de 20%. Lembra do que eu passei na tela anterior? É 1 mais 20 sobre 100 ou 1 mais 20 sobre 100. São 2 aumentos de 20. Repare, é 1,2 vezes 1,2, que dá 1,44.
Opa, então peraí, 2 aumentos de 20 corresponde a 1,44. O que é 1,44? Boa, é 44% de aumento. Muito cuidado com isso, isso aí derruba candidato em concurso público, ó, faz uma cara e a Consultec que sabe se apropriar disso muito bem. Mais pra frente eu separei uma questão exatamente para mostrar para você como cai. Legal? Maravilha, vamos para frente então, resolvemos a questão, o aumento de uma queda de 20 compensa com o aumento de 25. Inclusive, se você duvida do que eu estou falando, pega a calculadora aí, ó, e multiplique 1,25 por 0,8. E olha a surpresa que você vai ter. Multiplicando 1,25 por 0,8 vai dar claro, um aumento de 25, uma queda de 20, volta a dar 100%. Maravilha? Show de bola. Vamos para mais uma. Olha só. Para conseguir responder todas as questões de uma prova de certo concurso, dentro do tempo estabelecido, um candidato pode gastar atualmente 6 minutos por questão. Se no próximo ano o número de questões for reduzido pela metade e o tempo diminuir em 30%, o tempo médio passará a ser de quanto? Quanto que ele vai ter daí? Mais uma questão envolvendo grandezas, operações e coisas simples assim. Note, eu tenho basicamente a seguinte ideia. Eu tenho um tempo total e tenho uma quantidade de questões. Então eu tenho um tempo para resolver uma determinada quantidade de questões. Perfeito? Maravilha. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Tem muitos jeitos de fazer isso, vou buscar aquele jeito mais fácil de todos, que seria pensar assim. Vamos pensar que você tem 6 minutos por questão. Olha, se você tem 6 minutos por questão, significa que em 60 minutos você consegue resolver 10 questões. Concorda comigo ou não? Essa é a relação, 6 minutos por questão. Então, em 60 minutos, você resolve 10 questões. Legal. Agora é o seguinte, ó. Ele disse que o número de questões vão ser reduzidos pela metade. Espera aí. Se o número de questões vai ser reduzido pela metade, eu vou ter agora só 5 questões para resolver. Só que o tempo vai diminuir 30%. Opa, voltou aqui. Como que faz uma queda em percentual mesmo? Pega e multiplica por 1 menos x sobre 100. Vamos lá? Você tinha quantos minutos? Você tinha 60 minutos. E agora vai perder 30%. Olha a sistemática. 1 menos 30 sobre 100. Quando você perde 30%, repare que se você está mais desenvolvido aí, você para e pensa, peraí, eu perdi 30%. Quem perde 30% é o mesmo maluco que fica com 70%. Por isso que é multiplicar por 0,7. Perder 30% é multiplicar por 0,7. Claro, porque você permaneceu com 70%. Legal, 6 vezes 7 é 42 minutos. Então, no novo cenário, você vai ter 42 minutos para se resolver 5 questões. E agora vamos ao novo tempo. 42 dividido em 5. Legal? 8 vezes 5 é 40, para 42 sobra 2. Como 2 não dá divisão por 5, deixou de ser inteira. Passou a ser decimal, acrescentando o 0 e a vírgula. 5 vezes 4 é 20, para 20 é nada. Então, são 8,4 minutos. Pelo amor de Deus, tem mais um ponto aqui que a galera erra demais, que é o seguinte. 8,4, pelo amor de Deus, não é 8 minutos e 40 segundos. Vamos fazer bonitinha essa conversão, ó. É certeza que são 8 minutos, mais 0,4 minutos. Só que ninguém usa 0,4 minutos. Ninguém fala, ó, daqui 0,4 minutos a gente se encontra. Quando fica menor do que 1 minuto, nós transformamos em segundo. Maravilha. Se nós multiplicarmos, então, por 60, vira segundos. Os 8 minutos, é claro que a gente não vai mexer. 6 vezes 4 é 24, 24 segundos. 8 minutos, 24 segundos é o novo tempo aí. Legal? Note, conversão de unidades, operações básicas, trabalhar com grandezas e proporção é um tipo de questão muito cobrado. Galera, despenca de erro aí.
Perfeito? Bacana, né? Vamos para mais uma. Próxima questão. Olha só. Há cerca de 20 anos, dos estudantes que concluíam o ensino médio, 2/3 eram de escola pública e os demais eram de escolas particulares. Desde então, o número de estudantes vindos de escola pública teve um aumento de 50%, enquanto os de particulares aumentaram 80%. É preciso superar os obstáculos, motivar e impulsionar a predominância da escola pública. Hoje, pode-se estimar que do total de alunos concluintes do ensino médio ou técnico, os que são de escolas públicas representam uma fração de quanto? Qual é a fração que eles representam? Olha que legal. Ele pegou, veja só, todos os alunos e dividiu em um grupo de 3 partes. Vou até desenhar isso aqui. Lá no 6º ano você aprendeu a fazer isso. Olha só. Pegou o grupo e dividiu em 3 pedaços. Ele que disse. 3 pedaços. Tá, nossa, que divisão, Brian. Vamos melhorar aqui. Nossa, como ficou bem dividido e tal, mas é isso. Dividiu em 3 pedaços. E daí ele falou ó, que 2 pedaços eram da escola pública e que um desses pedaços, desculpe, o outro pedaço, era da escola particular. Tá vendo, ó? 2/3 era da escola pública e os demais, o outro 1/3, é da escola particular. Deixa eu deixar a cor bacaninha, ó. Olha lá. Muito bem. Então pense, ó, da mesma forma que a gente pensou que aqui passaram-se 60 minutos para resolver 10 questões, aqui eu tenho que ter uma quantidade de alunos, pensar em uma quantidade de alunos, que seja possível dividir em 3. Muita gente pega como referência 100 pessoas, 100 reais, começa sempre com a ideia de 100, porque trabalhar com porcentagem de 100 é mais correto. É verdade. Só que se eu estou dividindo em 3, 100 não é divisível por 3. Então não fica muito legal. Então uma boa ideia de pegar um número que é bom para dividir por 3 é 60, 120, que fica legal de fazer conta. Deixa eu mostrar o que está acontecendo. Ó. De cada 120 alunos que terminaram o ensino médio, 2/3, puxa, 40, 40, 40. 80 alunos eram de escolas públicas e 40 eram de escolas particulares. É isso que está sendo dito aqui, ó. 80 de escola pública, 40 de escola particular. O que aconteceu? Os alunos de escola pública aumentaram, a população aumentou e aumentaram 50%. Opa! Então é 1 mais 50 sobre 100 em relação aos 80 que nós tínhamos. Já os de escola particular também aumentaram, mas aumentaram 80%. Então é 1 mais 80 sobre 100 dos 40 que a gente tinha. Aumentar 50% é multiplicar por 1,5. Aumentar 80% é multiplicar por 1,8. Então, os alunos de escola pública serão multiplicados por 1,5 e agora passarão a ser 120. E os alunos de escola particular serão multiplicados por 1,8 e passarão a ser 72. Como a população aumentou, dos 120 alunos que nós tínhamos agora, passamos a ter 192. A pergunta que ele faz é, e essa galera da escola pública representa quanto agora? Bom, a galera da escola pública representa 120 de 192, perfeito? Olha lá, 120 de 192. Legal. Pensa comigo, ó, 120 por 192. Mas, Brian, 120 não dá a divisão inteira. Perfeito, é uma divisão decimal. Se é uma divisão decimal, eu tenho que dizer que são 0 inteiros e vamos começar a 10ª parte. Maravilha. Agora, vamos lá. 192 para 1.200 são 6 pedacinhos. Quando você faz 6 vezes 192, dá 1.152. E para 1.200, falta 48. Brian, mas 48 não dá divisão por 192. Exato. Então a divisão não é mais decimal. Vamos para o segundo dígito, o centésimo. Por isso acrescenta-se mais um zero. Legal? Repare,
192 vezes 2 vai dar 384. Para 480, sobram ainda 96. Então, vai ser 2 vezes e resta 96. Brian, 96 não dá divisão por 192. Verdade. Já foi o décimo, já foi o centésimo, vamos usar o milésimo, terceiro dígito após a vírgula. Acrescenta-se um zero. 192, quando multiplicado por 5, dá exatamente 960 e resta o zero. Então, a rapaziada que representava 2/3 representa agora 0,625. Resposta aqui na letra A, e digo mais, é uma relação íntima que existe entre porcentagem e decimal. Ele poderia dizer, por exemplo, também, que a galera da escola pública representa agora 62,5%. Perfeito? Então, note o quanto é importante saber lidar com esses probleminhas. E esses problemas, como eu disse, quando estuda-se a teoria, acaba não entendendo muito, né? Na teoria, você acaba não conseguindo ver a aplicação. Aqui que fica bacana mesmo de a gente perceber essa ideia de aplicar a teoria. Mais um para fechar? Bora lá então, mais uma questão. Ó. O número de participantes de uma manifestação, após 3 horas do início, foi de 1.000 pessoas. Admitindo que esse número tenha aumentado 25% a cada hora, pode-se afirmar que no início da manifestação, o número de participantes era igual. Atenção aqui, ó, 25% a cada hora. Preste muita atenção, porque são 3 horas depois. O erro muito comum que os alunos fazem é achar que se aumenta 25% a cada hora, em 3 horas aumentou 75%. Está errado. Lembra que eu comentei? 2 aumentos de 10 não é um de 20. 2 de 20 não é um de 40. Vamos sistematizar bonitinho. Ó. No início dessa manifestação, tinham X participantes. Passado 1 hora, houve um aumento de 25%. Vamos lá? 1 mais 25 em 100. Ou 1 mais 0,25. Ou ainda 1,25. Note que eu insisto demais nisso. Quando você multiplica um número por um número maior do que 1, sempre você está aumentando ele. Se você multiplicar por 1,25, você está aumentando 25%. Por isso eu venho aqui, ó, e vou multiplicar por 1,25 esse x. E aí ele aumentou 25%. Passando mais 1 hora, aumentou de novo 25%. Então agora vai ter que multiplicar 2 vezes por 1,25. A cada hora aumenta 25%. Passado a terceira hora, é 1,25, 1,25, 1,25. São 3 horas. E agora ele disse que deu 1.000 pessoas. Perfeito? Veja, esse tipo de questão, ele dá um certo trabalho para resolver, porque você não pode usar calculadora na hora da prova. E mesmo assim, a Consultec pediu para você multiplicar 1,25 por 1,25 por 1,25. 1,25 vezes 1,25, primeira multiplicação aí, vai dar lá 1,5625. 1,5625 vezes 1,25 dá 1,95 e tal. Então, 1,95 mais ou menos, 1,95 é basicamente a multiplicação de 1,25 elevado ao cubo. Aí o valor de x vai ser 1.000 dividido por 1,95. Quando você fizer 1.000 dividido por 1,95, você vai encontrar mais ou menos aí 512. Note que numa estimativa, eu podia fazer que 1,95, na verdade, está muito perto de 2. E a divisão de 1.000 por 2 daria um resultado muito aproximado aí. E aí temos a resposta 512, alguma coisa. Veja que sacanagem da banca, que se você colocasse 1,95 para 2, você teria problema, né? Tá vendo? Ó, 1,95. Se você estimar para 2, você marcaria a letra D. E a resposta correta é a letra E. É 512, qualquer coisa aí. Perfeito? Então, note, esse tipo de questão
Muita gente erra porque acha que é 75%. E aí, quando você vai fazer lá por 75%, dá um número bem maior, nada a ver com a resposta, então, por isso, não esqueça. 3 aumentos de 25, 1,25 vezes 1,25 vezes 1,25. Show? Vou encerrar por aqui essa aula, daqui a pouquinho eu volto, quero chamar sua atenção para um ponto muito importante, que é a história dos logaritmos. Vamos mexer com log, vamos fazer questões envolvendo logaritmo, que é bem bacana, a Consultec gosta bastante. Posso contar com você? Tenho certeza que sim. Daqui a pouquinho eu volto para mais uma aula, você é meu convidado, tá? Um ótimo estudo a todos. Forte abraço, tchau, tchau.